Início do nosso culto, muita gente viajando, muita gente passeando, outros de folga em casa também, aproveitando a preguiça, mas vamos estar louvando e bendizendo ao Senhor nessa noite. Pai, nós nos colocamos diante da Tua santa e amada presença, ó Deus, o nosso coração agradecido por tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Agora entregamos esse tempo de louvor e adoração diante do altar do Senhor. Pedimos as Tuas ricas bênçãos, Senhor Deus, que debaixo da Tua proteção, da Tua guarda, Senhor Deus, nós possamos cada vez mais estar perto de Ti, Senhor Deus. Assim entregamos esse momento diante do Senhor e entregamos o nosso louvor. Pai, aceita, Senhor Deus, a nossa gratidão, em nome de Cristo Jesus, Senhor Deus. Amém. Boa noite, igreja. Hoje é o nosso último domingo do ano de 2013 e me senti no coração de que a gente pudesse hoje fazer um louvor agradecendo a Deus pelo ano que nós tivemos de 2013 e pedir que Ele abençoe o ano de 2014. Eu acho que cada um aqui teve seus momentos de alegria, de tristeza, de lutas e de vitórias. Em todos os momentos nós podemos contar com Deus. Então nós temos que agradecer a Ele, amém? Graças ao grande amor do Senhor. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Amém? Vamos nos louvar ao Senhor? Eu sou grato. Família
este ano que o Senhor nos deu. Obrigada pelas lutas, pelas alegrias, pelas tristezas, ó Pai. Obrigada porque o Senhor esteve conosco a cada momento, a cada situação, ó Pai. O Senhor não nos desamparou. E eu louvo e lhe agradeço por isso, ó Pai. Entregamos, Senhor Jesus, a nossa vida a Ti. Amém. Eu te quero. Eu te quero.
olhos e falasse uma frase de agradecimento a Deus pelo que Ele fez na sua vida esse ano. Amém. 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 Senhor Jesus, obrigada, ó Pai, obrigada pela família de cada um, obrigada pelos amigos, obrigada porque a gente pode louvar a Ti a qualquer momento, a qualquer horário, que moramos num país livre para isso, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, porque a gente pode falar que o Senhor é o nosso Deus, em quem nós confiamos, em quem nós podemos entregar todas as nossas lutas, as nossas alegrias, ó Pai. Somente Tu és santo, Senhor. Amém. Tu és
Enquanto a gente canta a próxima música, vocês podem trazer os dízimos e as suas ofertas. Por tudo o que tens feito. Esses dízimos, essas suas ofertas, ó Pai, que ele possa ser usado, Senhor Jesus, para edificar a tua casa, para falar mais sobre o teu amor, ó Pai. Amém. Eu olho para a cruz. Seu sofrer
se assentar. Eu gostaria que a gente tivesse nessa noite, em vez de estar orando por as nossas necessidades, a gente tivesse um tempo de adoração a Deus por tudo aquilo que Ele nos abençoou durante esse ano de 2014. Pode ser? Vamos fazer assim? Está agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele derramou sobre nós. Eu sei que muitos tiveram aí bênçãos sobre as suas vidas, a vida de seus queridos. Eu acho que é um bom momento para a gente estar adorando a Deus e bendizendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito sobre as nossas vidas. Então quero convidar você, nós vamos dar um tempo para você colocar diante de Deus o seu agradecimento. Curva a tua cabeça agora e agradeça a Deus por aquilo que Ele abençoou a sua vida. Procura lá na sua mente. Eu tenho certeza que você vai achar alguma coisa de como ou por que agradar a Deus. Algo que Ele abençoou a sua vida, que Ele derramou sobre a sua vida. Pai, reunido na Tua presença como família do Senhor, nós nos colocamos ante a Ti, Senhor Deus, com o coração agradecido por tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, Senhor Deus. Queremos nessa noite louvar e bendizer ao Senhor, ó Deus, pela Tua provisão sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Na área da saúde, área espiritual, Senhor Deus, e relacionamentos. Ó Pai, a cada domingo nós temos te buscado, outros dias também, na quarta-feira, ou em outras reuniões, nós temos buscado a Tua presença. O Senhor tem atendido as nossas orações, ó Pai, tem respondido as nossas orações, e nós queremos agradecer a Ti, Deus, por tudo aquilo que o Senhor derramou sobre a vida dessa igreja, sobre a vida de cada irmão e irmã dessa igreja, Senhor Deus, de cada pessoa que foi colocada diante do altar do Senhor, porque sabemos que de maneira carinhosa o Senhor atendeu as nossas orações, ó Pai. Talvez muitas vezes não foi aquilo que queríamos, ó Deus, não era aquilo que estava em nosso coração, mas, ó Deus, sabemos que por vivência com o Senhor, por andar com o Senhor, que aquilo que o Senhor tem reservado para nós é muito melhor do que aquilo que nós imaginamos ser bom. Assim nós te agradecemos, ó Pai. Em especial eu quero pedir, Senhor Deus, se alguém aqui com o coração triste ainda, Senhor Deus, por não ter compreendido a Tua resposta, que o Senhor, debaixo da unção e da revelação do Teu Espírito, Deus, se mostre a essa pessoa e mostre a ela, Senhor Deus, que o Senhor tem sempre o melhor para nós. Pai, muito obrigado por cada bênção derramada sobre as nossas famílias, sobre os nossos queridos, Senhor Deus. Que cada vez mais nós possamos lembrar de tudo aquilo que o Senhor tem realizado e exaltar e glorificar o Teu nome, Senhor Deus. Porque grandes coisas o Senhor tem feito. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor abençoou a nós como igreja, Senhor Deus. Por tudo aquilo que o Senhor derramou sobre nós como igreja, Senhor Deus. Como povo do Senhor aqui reunido. Nós te louvamos, ó Deus, e bendizemos em o nome de Cristo Jesus. Amém.
Amém? Deus abençoe a todos.
Crianças podem subir, os adolescentes vão ficar hoje, mas as crianças podem. Segundo Samuel, irmãos, capítulo 12. Fala sobre o probleminha que Davi arrumou para ele mesmo, né, que trouxe consequências dolorosas, difíceis, mas que ele lidou com uma sabedoria muito grande no final. E ele lidou bem com a sua dor pessoal. E sobre isso queria falar hoje. Como lidar com a dor pessoal. Até pensando um pouco aí nessas últimas semanas, essa luta aí com o João e outros irmãos aí também. São momentos difíceis. E creio que os irmãos também passaram durante o ano os momentos difíceis. E Davi aqui tem um momento difícil na vida dele. E que ele lida-se de uma maneira especial. De um homem que realmente conhece a Deus. Um homem que anda com Deus. Está na presença de Deus. Mas antes, nós podemos dizer que Davi estava com tempo demais, né, e disciplina de menos. Ele só entrou nessa confusão toda porque ele estava à toa. Viram aquele versículo? A cabeça vazia, oficina do diabo? Aquele dito popular, né, na verdade, né? Essa vazia oficina do diabo foi o que aconteceu com Davi. O povo em guerra. Ele como rei, como general, devia estar lá na frente, devia estar lutando, devia estar batalhando, né? Ou pelo menos estar lá comandando. Não, mas estava lá no seu palácio, né? Andando para lá e para cá. E o palácio parece que dava vista a cidade, a vários lugares, dava para ver algumas casas, né? Ele passeando no seu palácio, de repente ele olha para um lado e vê uma bela mulher se banhando. E Davi não conseguiu seguir o seu caminho. O problema não foi a primeira olhada, não é? Porque a primeira olhada a gente não tem como se livrar dela. Mas Davi continuou a olhar, né? Aquela bela mulher, né? Diz a palavra de Deus que era uma bela mulher, né? Muito bonita, muito linda, né? Só que casada. E talvez até daí tenham tirado essa frase realmente, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Porque Davi olha, vê aquela mulher e já começa, a mente dele começa a maquinar alguma coisa, né? Já viram aquele desenho animado que fica um anjinho de um lado e um capetinha do outro? Né? Quando tem uma situação, acho que Davi se encontrava mais ou menos nessa área e ele deu um piminho, né? E só deixou o capetinha então ficar falando para ele. E imagino, né? Davi olhando aquela mulher se banhando, a mente dele, os homens sabem o que eu estou falando, né? Principalmente os homens sabem o que eu estou falando. A mente dele foi embora, né? Ele foi viajando,
a ponto de não conseguir segurar suas intenções, né? Não conseguiu segurar suas intenções. E ele então dá um jeito de ter aquela mulher. E Deus está olhando, né? Porque Davi achava que ele estava na boa, né? Assim, alguns que ele mandava sabiam da situação, mas, bom, eu sou o rei, né? E Deus está olhando aquela situação, e de repente aquela mulher fica grávida. Né? E agora? Bom, como o pecado ele é coisa assim, uma maquininha que quando começa na mente da gente, né? Se a gente não põe Deus no meio logo, não chega nos pés da cruz, né? Logo, e derruba essa maquininha, ou tira essa maquininha fora da nossa mente, ela começa, ela vai, né? Então Davi, bom, e agora? Manda trazer o marido dela, mandou lá uma mensagem para um general lá, fala para ele vir para cá e tal, vai trazer notícia e tudo mais. Então lá vem esse homem, né? Trazer a sua notícia para Davi e tal, e aí Davi pensa, bom, agora ele vindo para cá da batalha, tantos dias na batalha, o que ele vai fazer? Vai para a casa dele, vai dormir com a sua esposa, e eu estou livre desse filho. Veja só como o pecado ele vai enredando a gente, né? E vai trazendo situações cada vez piores, né? Pecado não confessado é uma praga, ele vai maquinando mais coisas. Só que esse homem, ao contrário de Davi, né? Ele fala, não é justo eu estar aqui no bem bom e meus colegas lá batalhando, lutando. E ele dormiu lá no portão do palácio. E Davi ficou sabendo, ficou mais invocado ainda. Bom, enfim, para resumir a história. Esse rapaz volta, Davi então fala para o seu general, pega esse rapaz e põe ele lá na frente de todo mundo. Né? Lá onde você sabe que ele vai morrer mesmo, põe ele lá. E esse rapaz então é morto. Né? Ele morre. Então, mas Deus está olhando tudo isso. Aí Deus tem um profeta, tem um homem dele, né? Tem um homem que não tem medo nem do rei, de falar a verdade para o rei. Aí então começa a história do capítulo 12, né? De 2 Samuel. Então vai Natã a Davi. Fala, Davi, tem aí um homem rico que tem muita coisa, muita propriedade, muitos bens, né? E tem um outro que só tem lá uma cordeirinha. Enfim, esse homem rico recebe aí um viajante. Só que ele não quis tomar nenhuma das suas ovelhas e pegou a ovelha desse homem pobre e mandou matar e servir a esse homem rico. Então Davi, cheio de moral, né? Como rei, né? Cheio de autoridade, diz lá no 5, então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Cheio de moral, né? Cheio de moral o homem. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então Natã olha para Davi e diz, tu és o homem. Tu és o homem. E aqui tem algo interessante. Aquele que é de Deus, aquele que é homem de Deus, realmente tem que ter coragem, tem que ter pulso firme. Porque Natã está diante do rei. E o rei simplesmente podia mandar matar Natã. Por estar afrontando ele dessa maneira. Desse jeito. Mas Natã não tem medo. E ele diz, tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa do Senhor e as mulheres do teu Senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o Heteu,
ferisses a espada, e a sua mulher tomasse por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres e a tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel e perante o sol. Disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor, disse Natã a Davi. Também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto com isto, deste motivo, a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerás. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Bom, irmãos, é a história que é bem pesada, né? É uma história bem pesada mesmo para nós conhecemos a Deus, ela é uma história bem pesada, eu acho, não é? E a gente sabe que a vida de Davi não foi fácil, né? Os filhos aprontaram com ele até onde deu, de tudo quanto é jeito. Não é? Era um homem que podia ter um caminho, mas ele buscou de uma maneira errada algumas coisas, e as consequências vieram, né? As consequências vieram para ele. E assim também vem para nós, né? Quando nós andamos por caminhos errados e fazemos algumas coisas erradas, as consequências vêm, irmãos. Deus nos perdoa como perdoou ele, mas as consequências vêm, né? As consequências vêm sobre nós. Bom, mas o que tem a ver essa história com lidar, né, com a dor? Bom, essa criança então vem a falecer. E aí então que eu vejo a beleza de Davi, a maneira como ele lidou com tudo isso, né? Então, o primeiro ponto que nós podemos dizer é que nós devemos aceitar o que não pode ser mudado, né? Então vamos continuar a história aí. Diz aí: buscou a Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhes falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que os seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse a seus servos: é morta a criança? E eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, levantou-se, ungiu-se, mudou de veste, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão, puseram-no diante dele, e ele comeu. Disseram-lhe: servos, que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e chorastes, porém depois que ela morreu, te levantastes e comesse pão. Aí então vem a resposta de Davi, mostrando que ele entendia que aquilo não podia ser mudado. Então ele estava aceitando aquela situação de Deus. Ele estava aceitando a direção de Deus. E vejam que ele, enquanto aquela criança era viva, ele jejuou, ele buscou a Deus com toda a sua força, mesmo sabendo que Deus havia dito que ele iria ferir essa criança. Davi lutou com Deus enquanto houve fôlego. Enquanto houve fôlego. Aqui acho que tem uma grande lição para nós também, né? Enquanto houver fôlego. E aí, um dia conversando lá no hospital com o Edson, né? O filho do seu Zé Edson, ele disse: pastor, nós temos que ter fé enquanto tiver um fôlego. E falei: com certeza, enquanto o João tiver um fôlego de vida, nós vamos estar buscando a Deus, pedindo a Deus. Não importa o que o médico está dizendo, não importa o que a reação, mas enquanto ele tiver fôlego de vida. Aí até brinquei, eu falei: bom, ele ficou 30 minutos sem fôlego, né?
Então, os médicos teve a parada cardiorrespiratória e tudo mais, aquele rolo todo, né? Então, eu falei, e está aí ainda. Irmãos, enquanto houver fôlego de vida, nós temos que buscar a presença do Senhor. Enquanto a situação não chegou ao ponto máximo, como no caso aqui a morte, né, para a gente ter uma outra atitude, nós devemos buscar a presença de Deus com todo ardor, com todo fervor, com toda confiança. E Davi fez isso. Ele buscou, ele jejuou, ele orou. Ele sabia qual era o decreto de Deus. Mas quem sabe ele pensou, poxa, quem sabe Deus se comove no seu coração e muda essa situação desse menino. Quem sabe Deus muda os seus planos. Mas Deus tem sabedoria e conhece o ontem, hoje e amanhã e sabia o que era melhor para a vida de Davi naquele momento. Mesmo que fosse algo tão drástico desse jeito, tão difícil daquele jeito. E Davi então busca. E aí então no 22 respondeu Davi: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então, irmãos, as situações que não podem ser mudadas, ela tem que ser deixada. Não pode ser mudada. A morte não pode ser mudada. Aceitemos. Algumas coisas na nossa vida não podem ser mudadas. Vamos aceitá-la como ela é. E confiar que Deus sabe disso. E Deus está no controle. Davi disse, eu posso até ir a essa criança, claro, ele ia morrer. Mas ela não pode vir a mim mais. As situações que não podem ser mudadas têm que ser aceitas. Muitos de nós sofrem por não aceitarem situações que não podem ser mudadas mais. Que não tem como voltar para trás e acertar essa situação. E ficamos sofrendo. Quantas pessoas são amarguradas, doídas, pessoas até de vício de convivência, porque trazem no seu coração uma amargura de algo que não conseguem aceitar. O exemplo de Davi, mesmo sendo esse homem que a gente viu aí, que fez todas essas barbaridades aí, né, com relação a Betseba e a Urias. Esse homem aceita. Quando ele ouve que aquela criança estava morta, ele diz, realmente, essa é a vontade de Deus, e para mim está bom. Para mim está bom. Ele conhecia o Deus que ele servia, então ele reconhece. Davi já havia sido perdoado, Davi havia buscado a Deus. O Salmo 51, os irmãos abrirem lá comigo, os irmãos vão ver, é um salmo relacionado a essa passagem na vida de Davi. Algumas Bíblias trazem até como tema em cima, né? Ao mestre do canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Betseba. E vejam que esse homem então coloca diante de Deus: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes na verdade, no íntimo e no recôncavo me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos
que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes do sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua exaltará a justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu tos daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Esse salmo ele escreve nessa época. Então foi um homem que se quebrantou diante de Deus. E nesse quebrantamento ele aceita a vontade de Deus. E se levanta daquela situação. Diz lá que no versículo 20 de 2 Samuel: então Davi se levantou em terra, lavou-se, ungiu-se e mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Ele não apenas aceita, mas ele vai louvar e vai engrandecer a Deus, irmãos. E eu fiquei pensando, basicamente isso nós fazemos quando alguém falece. Ou não? Quando um cristão vem a falecer. Nós lutamos, nós pedimos a Deus. Eu vou usar o exemplo do João agora porque é recente, tá? Nós passamos aí 15 dias pedindo a Deus, para que Deus mudasse a situação dele. Deus não mudou, foi assim que Deus decidiu que seria. Mas, na tarde, nós estávamos aqui, louvando a Deus, bendizendo a Deus. E o Fábio disse muito bem, pelo tempo que o João teve conosco, teve com a família, e assim por diante. Basicamente, nós já fazemos isso, até meio que inconscientemente. Nós aceitamos aquilo que Deus define e louvamos a Deus. Toda vez que nós fazemos um culto, após um culto fúnebre, nós estamos louvando e bendizendo a Deus e aceitando a sua vontade. Aceitando, meio que sem pensar muito, nós já fazemos isso, irmãos. Nós já fazemos nós aceitamos aquilo que não pode ser mudado, nós intensificamos a nossa adoração a Deus. E Davi fez isso, ele se levanta, toma banho, se arruma e vai adorar a Deus. E vai adorar a Deus. Ele sabia que Deus tinha ouvido as suas orações. Ele sabia que Deus tinha ouvido as suas orações. E ele vai então adorar a Deus. Irmãos, dentro daquilo que não pode ser mudado, nós também temos que ser gratos ao Senhor, porque o Senhor sabe o que é melhor para as nossas vidas sempre. E Ele vai nos abençoar e vai nos guardar. E outra coisa que é interessante aqui, que Davi fez, nós podemos dizer que ele se concentrou no que é e não no que foi. Após passar esse tempo de luto, esse tempo na presença de Deus e tudo mais, tem algo aqui que é estranho aos nossos padrões hoje. Mas naquela época não é estranho assim. Leiam comigo então o versículo 24. Sabendo Davi que não podia mudar o que acontecera, ele tocou o barco para frente, a vida seguiu. Então Davi veio a Betseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou.
Já falei que essa passagem ela é meio... Tem uns negócios aqui, se a gente for pensar muito na nossa época, vai ser muito estranho. Mas simplesmente não, né? Não vamos dizer simplesmente. Talvez ele, poxa, agora a minha responsabilidade é cuidar dessa mulher. E dentro do conceito, né, da época, ele podia. Ele vai consolar, se deita com ela. E quem nasce? Salomão. O filho que Deus escolheu. Esse nosso Deus, ele é tão grandioso, é tão maravilhoso. Ele não fica olhando para a nossa pequenez, para a nossa fragilidade, para os nossos defeitos, as nossas falhas. Ele olha, como Davi disse lá no Salmo 51, ele olha para o coração da pessoa. Ele olha lá para dentro do coração, e ele via dentro do coração de Davi um coração verdadeiro. E quando Davi adorou a Deus, ele adorou de coração. Quando Davi aceitou aquela situação, ele aceitou de coração. Davi até tenha brigado com Deus. Deus, fui eu que pequei, por que essa criança tem que pagar? E assim por diante. Porque, só um detalhe aqui, tá? A gente sempre pensa em morte como uma perda, como algo, isso é para nós, tá bom? Isso é para nós, para Deus não. Porque quando alguém parte daqui sendo de Deus, vai para Ele. Tá? Então a perca é para nós que ficamos e tudo mais, nós sofremos com isso. Mas Deus está recebendo essa pessoa na sua presença. Tá bom? Então essa criança estava na presença de Deus. Estava com Deus. Então para Deus isso não é coisa difícil. Tirar alguém daqui e levar para a presença dele. Tá? Não, parece que para nós é algo terrível, né? Parece que Deus fez uma injustiça. Mas vamos esclarecer esse ponto. Deus não fez injustiça não, irmãos. Deus não fez injustiça não. Quando Ele tira alguém daqui e leva para a sua presença, é porque Ele quer lá em cima com Ele. Talvez um dia a gente fique até sabendo, porque cedo, mais tarde, e assim por diante, se é isso lá em cima interessar para nós. Mas Deus o levou para Ele. E Davi aceita tudo isso, né? E já que não pode ser bom, tocar a vida para frente. E o tocar a vida para frente foi consolar Betseba. E Deus aceitou. Porque diz aqui que, como diz lá no 24, deu a ela um filho, a quem Deus deu o nome, Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Simples. Simples. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e esse lhe chamou de Dias, por amor do Senhor. Né? Meus queridos, há muita coisa na nossa vida que não pode ser mudada. Não vamos ficar sofrendo por elas, que não vale a pena. Vamos continuar louvando e adorando a Deus, e vamos tocar o barco para frente. Vamos olhar para frente. Deus aqui não olhou para tudo aquilo que Davi fez, mas abençoou a vida dele e ele tocou o barco. Então, sendo um homem como era, Davi pode nos ensinar esses três pontos. Não é? Aceitar aquilo que não pode ser mudado, adorar o Senhor e concentrar-se no que é e não no que foi. Porque muitas vezes nós ficamos perdendo as nossas forças naquilo que já foi, que não pode ser mudado. E não é isso que Deus quer para nós. Olha para frente, toca o barco para frente. Talvez 2013 tenha muita coisa aí que tem ficado para trás. Deixa. Entra em 2014 e larga 2013 para trás. Aquilo que você pôde fazer, que você não pôde, larga aí. Vou falar, pega a sua Betseba. Mas toca o teu barco para frente, meu querido. Olha para 2014 e vê aquilo que pode ser feito lá.
né, como nós falamos no domingo passado, e vai embora. O que ficou, ficou. Deixa aí. Deixa para 2013 o que é de 2013. E olha para 2014. Sem a âncora de 2013. Porque se você entrar em 2014 com a âncora de 2013, você não vai sair do lugar novamente. Então, corta. Solta o cabo da nau. Que a gente canta. Solta o cabo da nau. Não tem uma musiquinha que fala sobre isso? Então, vamos soltar o cabo da nau. Deixa. Agora na mão de Deus, 2014, vamos louvar e bendizer a Deus e andar dentro da sua vontade e saber que é um novo ano. É um novo ano que se inicia. E coisas novas virão, e coisas boas virão. Mas se eu ficar atrelado às coisas do passado, as coisas boas de 2014, vão se tornar coisas ruins. Vão se tornar coisas ruins. Davi teve uma vida difícil, mas Salomão foi um homem que Deus abençoou, que Deus usou. Fez também as suas cacas porque é homem. Porque é homem, como homem a gente faz. E quando chegar a final de 2014, você também vai ter que fazer a mesma coisa. Olhar e falar, bom, isso vai ficar tudo para 2014, 2015 eu vou começar de novo. E Deus vai estar conosco sempre, irmãos, sempre. Pronto a nos abençoar, nos corrigir, nos orientar. Amém? Que Deus abençoe você e você possa realmente se desvencilhar de tudo aquilo que não pode ser mais mudado de 2013. E tome posse de tudo aquilo que Deus tem para te dar em 2014. Amém? Pai, nós te louvamos e agradecemos, Senhor Deus, por essa noite. Também te louvamos porque algumas passagens, Senhor, às vezes é até difícil de entender, Senhor Deus. Mas nós cremos que o Senhor é o Senhor de todas as coisas, que o Senhor tem o poder e autoridade sobre todas as coisas, domínio sobre todas as coisas, e que nada foge ao teu controle. O Senhor sabia tudo o que ia acontecer com Davi e permitiu que isso acontecesse na vida dele. Que o Senhor nos ajude para que não venhamos andar descuidados, Senhor Deus, como Davi andou. Para também não errarmos como ele errou, Senhor Deus. Mas ajuda-nos a entendermos como ele entendeu toda a situação e se colocou na tua presença, buscando, enquanto pôde, o livramento para aquela criança, mas também te buscou e te louvou quando o Senhor decretou o final daquela situação, e ele soube entender isso, que a gente também possa entender cada situação, e que também possamos olhar sempre para frente, e tocamos o nosso barco para frente, Senhor Deus. Abençoa cada um que está aqui nessa noite, a cada família aqui representada. O Senhor conhece o coração e as lutas, Senhor Deus, que se passaram sobre cada um nesse ano de 2013. E todas as amarras, Senhor Deus, que os prende a esse ano, sejam cortadas, sejam tiradas. E todos estejam livres em Deus para dar e entrar nesse 2014, Senhor Deus, livre de todo o passado de 2013. Assim nós conclamamos a tua vitória sobre as nossas vidas, para a honra e glória do teu nome. Amém. Deus abençoe a todos. Então não se esqueça, quarta, né? Dia 1º. Culto. Oi? Terça, né? Dia 31, não. Quarta é dia 1º, né? Calma, Então dia 31, às 20 horas a gente tem um culto até às 21h30, mais ou menos, e depois nós vamos ter um junta panela, tá bom? Então pode trazer sua leitoa, pode trazer seu peru, né? Seu frango assado também, pode ser o que for. Seu feijão com arroz também, e assim por diante. Deus abençoe a todos e até